Eu fui ao cinema assistir Divertidamente 2, ganhei até o brindezinho aqui, e eu já vou adiantar duas coisas. Eu gostei muito do filme e assistir em 3D não faz muita diferença. Só que quando eu saí do cinema, eu fiquei pensando que talvez algumas pessoas não lembrem mais tão bem do primeiro filme. Sendo assim, hoje a gente vai fazer um resumo do primeiro filme, falar um pouquinho também daquele curta que existe entre o filme 1 e 2 e fazer uma avaliação rápida do segundo. Por isso, já vai lá fazer sua pipoca para assistir esse vídeo, porque vai ser muito mais barato do que no cinema. Coloca nos comentários se você é do grupo que compra pipoca no cinema. E por favor, não deixe os sentimentos negativos te impedirem de deixar o like e se inscrever no canal. Salut tout le j'espère que vous allez bien. Que o primeiro filme da franquia foi um sucesso, isso você já sabe. Mas para ser mais preciso, ele custou 175 milhões, mas faturou mais de 850 milhões. E aqui nós temos o nascimento da Riley, e junto a ela, sua primeira emoção, a felicidade, que teve seu design inspirado em uma estrela. Nesse primeiro momento, tudo é muito simples, a mesa de controle é pequena, só tem um botão. Em seguida, temos o primeiro choro e, obviamente, quem está ali, a tristeza, baseado em uma lágrima. Passa um tempinho e temos o medo, que vai ajudar a Riley a evitar acidentes. Ele é baseado em um nervo. A nojinho é a próxima, que serve para evitar que a Riley ingira substâncias perigosas. E, curiosamente, ela é inspirada no brócolis, ou seja, ela é basicamente o que ela mais odeia. E, finalmente, o raiva, ele é inspirado em um tijolo refratário. A primeira coisa a falar sobre esse filme é que as emoções não controlam a Riley. Elas servem mais para dar perspectivas sobre os fatos da vida da Riley. Para ser mais simples, se você comesse um sorvete, você poderia ficar feliz. Que gostoso. Com nojo, talvez por perceber algo estranho nele. Com medo, sentir que pode derrubar na sua roupa nova. Ou raiva, se alguém pegar ou pedir um pedaço. E daí a gente entende, então, que a felicidade até é o primeiro sentimento. Aquele que vem do obter algo que você deseja e, ao tê-lo, ele ser como você acreditou que seria. Além disso, a gente descobre que cada momento da sua vida vai gerar uma memória. E algumas memórias são mais importantes do que outras. Essas memórias mais importantes são as memórias de base, aquelas que moldam a personalidade. Por exemplo, eu curtia brincar com bonecos Comando em Ação, G.I. Joe, e curtia muito criar histórias. Isso é uma memória base para mim. E por isso hoje eu tenho esse amor por escrever e contar histórias. É essa memória base que faz eu sentir prazer em vir aqui, em escrever um roteiro e fazer um vídeo contando histórias. E entendendo isso, eu já vou pedir para vocês me contarem nos comentários quais são suas memórias base. Essas que moldaram a pessoa que você é. A Riley, ela só tem memórias felizes, ela curtia hockey, amava a sua família e amigos. Então cada memória base gerou uma ilha da personalidade dela. E tudo ia bem, mas aos 11 anos, seus pais decidem se mudar. E aquela vida que era perfeita, a princípio pode deixar de ser. E é aqui que o filme basicamente começa. E tem alguns detalhezinhos legais nesse filme, por exemplo, a raiva segura sempre um jornal dizendo o que está acontecendo, né? Nesse momento ele está com o jornal dizendo o futuro é incerto. É claro que apesar dessa desconfiança no futuro, essa mudança, a felicidade tenta sempre projetar ideias boas. Por exemplo, pensa que a casa nova vai ser incrível, mas chegando lá tinha até rato morto. Em nada parecia melhor que a casa antiga. Os sentimentos então piram, mas a alegria ainda tenta trazer a felicidade. Ela pensa como é que o quarto poderia ficar se ajeitassem as coisinhas da Riley ali. Mas o caminho de mudança também atrasa, e só vai chegar sabe-se lá quando. E aí você lembra que eu disse que a felicidade é obter aquilo que você deseja, e esse aquilo ser como você pensou que seria ou melhor? Cada vez que a felicidade projeta algo que não vai acontecer, a frustração da Riley só aumenta e os sentimentos dela vão ficando cada vez mais confusos. Mas a felicidade ela continua. Inclusive, se você for procurar vídeos sobre Divertidamente, feito por psicólogos, vão falar muito dessa felicidade tóxica. Mas esse não é o objetivo aqui. A felicidade, então, tenta se apegar à família, só que o pai precisa ir trabalhar num dia que ele não deveria. Mais frustração. A alegria pensa, então, em comer pizza. Mas a pizza é de brócolis. Nossa, que horrível. Mais frustração. E do nada, de repente, a tristeza começa a querer tocar em tudo que está ali na sala. Isso é muito legal, porque mostra que os sentimentos, eles até têm uma autonomia de influenciar como a Riley vê a vida. Porém, a vida da Riley também influencia a ação daqueles sentimentos. Afinal, até aquele momento, a tristeza não ficava nessa mania de tocar em tudo, de querer arrumar as coisas. O que aconteceu para, de repente, a tristeza ficar tão proativa e querer tocar em tudo?
E aí você percebe, é a vida da Riley. A tristeza, ela sente que ela tem que fazer aquilo, só que ninguém deixa. Então a alegria tem muito cuidado em projetar um plano para a tristeza não tocar em mais nada. Só que as frustrações só aumentam e aumentam. E quando a Riley finalmente está a ponto de explodir, a mãe chega e diz a importância de ser feliz para ajudar a família. O único sorriso que ainda resta é o seu. Colocando ali na Riley um sentimento deslocado, uma pressão muito grande. Bom, tudo está dando errado. Dia seguinte, primeiro dia da escola, Riley vai se apresentar em público e tá tudo indo muito bem, até que a tristeza do nada vem e toca em uma memória dela de novo. E isso vai virando uma bola de neve, cochichos dos colegas, choro da Riley, que vai criando então uma memória base triste pela primeira vez. A felicidade até tenta jogar fora aquela memória base, mas a tristeza impede, porque ela sabe que aquilo é importante, ela sente que aquilo é importante. E aí é uma confusão, a tristeza e a alegria brigam ali por aquela memória base, e no final ambas são sugadas para onde ficam as memórias de longo prazo. E agora temos a jornada da alegria e tristeza para voltarem à sala de comando, enquanto o medo, raiva e nojo são as únicas emoções disponíveis para Riley. E as ilhas da Riley começam a desabar pouco a pouco. Primeiro, a Ilha da Bobeira. A tristeza e a felicidade precisam voltar à sala de comando. E olha só que alegria, a tristeza é muito importante aqui, porque ela é a única que leu todos os manuais, a única que sabe o caminho. Mas como o caminho é muito longo, eles andam a noite inteira e não conseguem chegar lá. Enquanto isso, a Riley descobre que no time de hóquei da antiga escola já até colocaram alguém no lugar dela. E é legal ver o jornalzinho de novo ali do Raiva explicando o que está acontecendo. Por conta dessa descoberta, a Ilha da Amizade também vai embora. A Tristeza e a Amizade continuam andando, mas por sorte encontram Bing Bong, o antigo amigo imaginado da Riley, que propõe ajudar as duas a voltarem para a sala de comando porque ele sabe o caminho. A Alegria, inclusive, promete que quando ela voltar para a sala de controle, vai fazer a Riley lembrar dele. Tá bom, para quem já viu o filme sabe como é que é, mas enfim. Já viu, né? A ideia, então, é pegar o trem do pensamento, que tem uma estação na Ilha da Imaginação. E é para lá que eles vão. Só que, para chegar na Ilha da Imaginação, o Big Bong propõe pegar um atalho, passando pela máquina de pensamentos abstratos. Mesmo a tristeza que leu o manual, tendo dito que é perigoso. Mas, para que levar a sério a tristeza, não é mesmo? Enquanto eles passam pela máquina, infelizmente ela é ligada. E aí nós temos, então, as 4 fases da abstração. Fragmentação, onde você desintegra concepções prévias. Desconstrução, onde os pensamentos são desmontados em suas partes constituintes. Bidimensionalidade, nessa fase os pensamentos são simplificados e reduzidos. E formas simples, onde os pensamentos podem ser representados por formas simples. Para entender um pouquinho melhor como funciona essa sala, vamos pegar o conceito de amor. Eu fiquei pensando depois, eu acho que a fragmentação, na verdade, ela é quando você abandona tudo que você sabe sobre aquilo, ou que você acha que sabe. Então, se você tem o amor, na fragmentação, você vai jogar fora, você vai deixar de lado tudo aquilo que você acha sobre o amor, tudo aquilo que você acredita que ele seja, para começar do zero o seu processo de compreensão. Na desconstrução, a gente vai decidir o que desses sentimentos são realmente partes do amor. Talvez o medo ou o ciúme não faça parte, ou será que faz? Em resumo, a desconstrução serve para você encontrar o que é essencial daquele conceito abstrato. Formas bidimensionais é botar tudo de forma mais simples. Por exemplo, eu amo ou não amo, é certo ou errado, não há nuances aqui. E a forma simples poderia ser um beijo, um abraço, um carinho. São formas simples de representar o amor. E depois disso, tudo vira forma e cor. Por exemplo, um coração vermelho, que vira símbolo do amor. Inclusive, só essa reflexão já poderia valer o seu like e a sua inscrição, que é uma forma simples de demonstrar o seu apoio. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa sala de pensamento abstrato. O fato é que os nossos amigos não vão sobreviver, ou pelo menos quase não sobreviveram se não fosse a tristeza, que percebe que ao ser bidimensional e deitar no chão, eles conseguem passar pela porta. E assim eles conseguem finalmente sair daquela sala e chegar na Terra da Imaginação. E mesmo que eles tenham perdido o trem, tudo bem, tem outra estação perto dali, na ilha da pré-escola. A alegria e a tristeza seguem seu rumo, chegam finalmente no trem, e tudo agora vai dar certo se o trem funcionasse enquanto a Riley está dormindo, mas não funciona. Então a tristeza tem a ideia de acordar a Riley, entrando no sonho dela e fazendo ela ter um pesadelo. E a gente vê como a alegria menospreza a tristeza,
porque a alegria rouba a ideia da tristeza e modifica, acreditando que a Riley poderia acordar com um sonho mega feliz. O que a tristeza avisa que não vai funcionar e não funciona mesmo. E agora que a gente já sabe qual é o final do filme, a gente tem vários trechos que adiantam isso pra gente. Logo nisso, por exemplo, a tristeza fala que chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Quando o Bing Bong tá triste, a tristeza deixa ele chorar no ombro dela e ele se acalma. E a alegria vai também percebendo aos poucos isso, que a tristeza é mais do que ela acredita. Na Terra dos Sonhos, enquanto eles querem acordar a Riley, rola uma confusão. O Bing Bong é preso por invasão de sonho. E pra mim não tem sentido, porque o trem só funcionava de manhã, então era só esperar de manhã. A Riley tá dormindo, nada ia acontecer. E se ela precisa estar acordada, tanto faz se é à noite ou de manhã. Mas agora até o Bing Bong tá preso e o Bing Bong tá com as memórias base, então ele precisa ser resgatado ali. Sem nenhum interesse, mas elas precisam resgatar o Bing Bong. Elas entram então no subconsciente, onde o Bing Bong está preso, e elas só conseguem fugir porque elas conseguem fazer o palhaço que estava no subconsciente da Riley sair de lá. Ou seja, agora, se a Riley já tinha medo de palhaço e estava no subconsciente dela, agora que o palhaço está fora, eu tenho quase certeza que a Riley acabou de desenvolver uma clorofobia nesse filme. Além disso, o palhaço acaba invadindo o sonho da Riley e por isso ela acorda com um pesadelo. Acho que era mais fácil ter esperado ela acordar? Acho. Agora o trem voltou a funcionar e eles podem seguir para a sala de controle, tudo certo. Só que não. Porque o raiva, o medo e a nojinho resolvem dar uma ideia para Riley. Voltar para Minnesota, onde ela era feliz e assim criar novas memórias de base. Fugir de casa e ainda roubar os pais para comprar passagem de ônibus. Ideia top. Parabéns! E como os trilhos de trem passavam pela Ilha da Honestidade, quando a Riley rouba o cartão da mãe, a Ilha da Honestidade desaba e o trem cai. E eles quase caem no abismo do esquecimento. Quase. Precisamos de uma nova ideia. Então a alegria tem a ideia de usar o tubo de recordação. Mas com medo que a tristeza deixasse as memórias da Riley tristes, ela deixa a tristeza para trás. Só que, olha só, o karma vem, o tubo de recordação quebra e o Bing Bong até tenta salvar a alegria e ambos caem no abismo do esquecimento. E agora sim vem aquela cena que é de pegar o lencinho. Mas, antes disso, a alegria olha ali as memórias da Riley e finalmente entende que a tristeza também é importante. Que às vezes é por causa da tristeza inicial que podemos transformar algo em alegria. E finalmente a alegria então dá uma amadurecida, ela tem essa jornada de maturidade. Em relação ao abismo, ela tem uma nova brilhante ideia. Ela quer usar o carrinho foguete do Bing Bong para sair daquele abismo. Mas os dois juntos são muito pesados e é aqui que o Bing Bong se sacrifica para que a alegria possa voltar lá para cima. Reza a lenda que pessoas choraram nesse momento. Mas o que eu sei é que é muita sacanagem, porque na minha concepção, a alegria podia ter só lançado o carrinho de volta no abismo e aí o Bing Bong podia ter subido. Aí você vai dizer, mas o carrinho quebrou. Sério? O carrinho caiu do mesmo abismo umas 3 vezes, que ele chega até lá em cima e cai e não quebrou, aí você vai dizer que agora quebrou? Eu acho mais que a alegria é meio tóxica mesmo. E agora já tem muito tempo de filme, agora a gente precisa daquela solução rápida para encerrar o filme. Mas tudo bem, é criativo, a gente leva em conta, tudo bem, é legal. A alegria faz várias cópias do namorado ideal da Riley e usa eles como ponte para chegar até a sala de comando. A parte engraçada é a Nojinho fazendo Raiva ficar furioso para quebrar o vidro. E assim a alegria e a tristeza podem finalmente entrar. Temos então aquele aprendizado da alegria que entende que a tristeza é um sentimento importante também. E finalmente dá à tristeza o comando da sala. E assim a Riley volta a sentir e decide então voltar para casa, recupera o bom senso. E já conversando com seus pais, ao se deparar com aquelas memórias de base agora de um ângulo triste, afinal tudo aquilo que ela amava deixou de existir, a Riley finalmente chora. Mas ela precisava disso para poder seguir em frente. Graças a isso, a mesa de controle agora vai se complexificar. A puberdade, inclusive, é um botão que existe nessa mesa, mas a gente já sabe que ele só vai ser acionado no filme 2. E eu nem preciso dizer que Divertidamente é um filme maravilhoso. Daqui a um tempo eu vou colocar no canal o filme 2. Eu acho o primeiro melhor que o segundo por conta da novidade. Nessa primeira vista que eu tive, eu acho que o fechamento do filme 2 ele é legal. Eu acho que eles fazem uma história mais
fechadinha. O filme 1 é ótimo, mas no final parece que ele dá essa corrida para solucionar o problema. Então, eles têm várias ideias, nada funciona. Aí no final a ideia mais absurda é a que funciona. Tudo bem, é um desenho, mas eu acho que o filme 2 ele é mais coeso nesse sentido. Mas, porém, quando ele sair do cinema e puder reassistir, aí eu faço uma análise com detalhes e conto a história para vocês. Por hora, eu acho que o filme não é mais legal porque tem a questão da novidade. Só que é claro que ambos valem muito a pena. Além disso, talvez você não lembre, mas existe um curta da Riley, que é o menino que ela vai conhecer no final do filme 1 indo visitá-la. Então ficaria na linha temporal entre o 1 e o 2, seria um Divertidamente 1.5. E lembrando que a Riley termina o filme com 12 anos e o filme 2 começa com ela com um pouco mais de 13 anos. Nesse curta, que é bem curtinho mesmo, tem um pouco mais de 4 minutos, um garoto toca a campainha e pergunta pela Riley. Riley está? E óbvio que os pais ficam atônitos, né? Ficam assustados. E vemos a mãe dela tentando tirar mais informações da Riley, enquanto que o pai da Riley tenta intimidar e ter mais informações do Jordan, mas sem sucesso. E quando ele ia começar a ser mega intimidador, o pai da Riley descobre que o menino toca numa banda de rock. E aí ele lembra dos tempos dele, do tempo que ele tocava em uma banda, então eles ficam mega amigos. Já a Riley diz que não é um encontro, eles só vão sair com os amigos, não tem nada a ver, não são só os dois. Os jovens saem e os pais da Riley aproveitam para fazer um contato. E é isso. E eu vou dizer, se você está até aqui, coloca nos comentários se você gostou do Divertidamente 2 ou se pretende vê-lo. Deixa o like, isso faria minha felicidade assumir o controle. E é isso por hoje. Merci bien, à la prochaine.